Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus por esse domingo, dia 8 de outubro. Que bom estarmos juntos nesta lição de número 2. Um novo trimestre que se inicia, uma alegria para nós. Espero que Deus fale profundamente em cada coração. Amém. Nós estamos aqui nesta manhã, lembrar você de deixar o seu joinha lá, o seu like, isso é importante. Você que nos visita, para nós é uma honra recebê-lo nessa manhã. Fique à vontade para fazer os comentários aí no chat. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Amém. É bom também para você receber as nossas notificações, tudo que acontece, né, na nossa igreja. Então faça isso para a glória de Deus. Muito bem. Eu estou aqui, né, com a minha querida esposa, os irmãos conhecem muito bem. A paz do Senhor, Fala aí, irmã igreja. Cristina, com eles. A paz do Senhor. Muito bem. E também aqui, vou deixar os irmãos se apresentarem, o presbítero Robson e a irmã Nayara, esse casal bonito aqui. Se apresentem, por favor, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é presbítero Robson. Estou muito agraciado, muito feliz por estar aqui nessa manhã, juntamente com os irmãos, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor, através da Escola Bíblica Dominical. Irmã Nayara. Irmã Nayara, meu nome é Nayara, esposa do presbítero Robson. Também é um prazer, né, estarmos aqui reunidos para aprender mais da palavra do Senhor. Palavra essa que é poderosa, né, eficaz, que nos instrui sempre, né? E amém. Glória Amém. a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos então para a lição 2, que é de suma importância. Antes de tudo, quero pedir o presbítero Robson então para fazer a oração inicial, né, para nós orarmos agora. Amém, amém. Para que o Senhor use, né, nós aqui por sua graça e possa alcançar os irmãos lá onde eles estiverem, que o Espírito Santo fale profundamente em cada coração. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, querido Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, te louvamos, te glorificamos, ó Pai, por esse momento tão gracioso, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, para estudar mais da Tua palavra. Eu quero te pedir, ó meu Deus, que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, falar o coração do irmão, ó Pai, que está, Senhor, assistindo, Senhor, esta aula. Que no nome de Jesus venhamos ser impactados e renovados pela Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos aqui no primeiro quadro, Família Firmada na Palavra. A paz do Senhor, amados. Eu sou o diácono Alessandro, essa é minha esposa Elisiane, esse é meu filho Johan. Nós vamos participar agora do quadro Família Firmado na Palavra. Eu vou estar lendo o texto áureo. Diz assim o texto: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, versículo 4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A paz do Senhor, irmãos. Agora vamos fazer a leitura bíblica em classe. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, não se chama mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo,
para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a sua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora vamos voltar para a aula? Sim, Vamos voltando lá. para a aula aí. Tchau. Tchauzinho. Glória a Deus por essa família. Deus continue abençoando vocês. Se você, família, ainda não fez parte desse quadro, por favor, procure os irmãos, né, os professores, entregue o seu nome, dê o seu nome para que você também possa fazer parte, né, deste quadro, de uma forma que todos possam participar deste quadro tão gracioso que é a família firmada na palavra. Muito bem, vamos então para a nossa lição. Nós estamos aqui diante de um título muito interessante, né, Missões Transculturais. É algo muito interessante. E a sua origem está na natureza de Deus, na pessoa de Deus. Então, na introdução, eu acho legal dizer, importante, que nós vamos estudar o desafio, né, que há em missões de apresentar o evangelho a outras culturas. Veja, a gente está adaptado à nossa cultura. E quando, então, você vai para uma outra nação, outros povos, né, outra etnia, você ter que apresentar o evangelho a outra cultura não é fácil. E esse é um grande dos desafios da obra missionária. E outra coisa também importante nessa introdução é analisar como Deus se revela na Escritura a partir de uma escolha que ele faz de uma família, que nós vamos ver no decorrer da lição, a família de Abraão. Ele escolhe para que, através dessa família, ele alcance todas as outras famílias, todas as nações. Isso também é importante nós ressaltarmos aqui. Outra coisa que eu gostaria também de mencionar aqui aos irmãos, que nós vamos perceber que todo esse movimento transcultural de missão, ele é um movimento que está fundamentado na natureza amorosa de Deus. Foi Deus, né, que estabeleceu, foi Deus que originou todo esse processo da missão transcultural. Tanto é que ele diz para Abraão, na época ainda Abrão, que saísse da sua parentela, nós vamos ver isso, e fosse para outras terras, saísse da sua cultura e fosse para outras terras. Então, essa é uma natureza de Deus amorosa, porque a fim de salvar toda a humanidade através de uma família. Então, nós vamos aprender isso nesta manhã, né, alguns pontos relacionados a isso. Então, dentro disso que eu falei para os irmãos, nosso primeiro ponto aqui da nossa lição é a natureza missionária de Deus. E nós já temos o quadro, a primeira pergunta. Nós vamos já ouvir aí a primeira pergunta, os irmãos participando. Faça então, irmão, a primeira pergunta, por favor. Pais e irmãos, conforme a lição, por que Deus é o nosso maior modelo missionário? Muito bem, obrigado pela sua pergunta, glória a Deus. Vou pedir que o presbítero Robson responda aí, conforme a lição, por que Deus é o nosso maior modelo missionário. Por favor, presbítero Robson. Vamos lá, pastor. No caso, Deus, ele é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, irmão Robson, presbítero Robson, dentro desse subtópico aqui, o primeiro subtópico, né, a natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão, gostaria que o irmão então fizesse o primeiro ponto, né, nos expondo aqui para a gente sobre isso. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Faz favor. Amém. Nós vamos ver aqui o chamado de Deus para Abraão. Nós vemos que Deus vai chegar a Abraão e chamar ele para estar saindo do meio da tua parentela e estar indo para um outro lugar, aonde Abraão não mesmo sabia onde era. Nós vemos que pela fé, Abraão vai sair do meio da tua parentela, vai deixar ali tudo o que tinha conquistado até ali, todo o seu conforto, tudo aquilo que ele tinha adquirido até aquele certo ponto. E nós vamos ver que ele vai tomar essa atitude, através da palavra de Deus, de sair do meio da tua parentela e ir para um lugar a qual Deus tinha prometido. E interessante que junto a essa promessa, né, vem algo de Deus falando sobre que serão benditas todas as famílias da terra através da vida dele. E nós estamos inclusos nisso, né? Sim, Nós estamos sim. inclusos nisso. Exatamente. Somos alcançados por Deus
pela obediência, pela fé, como o presbítero Robson colocou, pela fé de Abraão, nós somos alcançados, né? As famílias são alcançadas. Glória a Deus por isso. Eu vejo também, presbítero Robson, a obediência de Abrão, né, irmã Exatamente, Nayara? sim. Porque se não obedecer à voz de Deus, nós não estaríamos aqui. Não Se estaríamos. Abrão, naquele momento, não obedecesse. Então, como a obediência à palavra de Deus é importante. A gente está verdade. obedecendo à voz dos nossos pastores, porque Abrão, como o senhor falou, abriu mão de tudo Sim. e para um lugar desconhecido. Exatamente isso que chama a atenção, né? Abrão não sabia para onde ele ia, né? Interessante. Exatamente, é fácil assim, vai lá, né, fulano, lá vai ter supermercado, vai ter a farmácia, tá a igreja pertinho, vai estar Perfeito, para tal Mayara. lugar, né? Perfeito. E aí Abraão não sabia o que ele ia encontrar, né, naquele local. Perfeito. E é interessante que, muitas das vezes, Deus, Ele nos chama. Ele nos chama para sermos missionários transculturais. Mas, às vezes, nós temos esse chamado, Deus tem nos chamado dessa forma, mas, às vezes, pelo que nós adquirimos e temos conquistado no nosso dia a dia, impede nós vivermos o chamado de Deus. Verdade. Nós vemos aqui que Abraão, por mais que provavelmente ele já tinha ali conquistado a sua casa, provavelmente ele tinha ali no seu dia a dia momentos de lazeres, momento até de confraternização junto com a tua família, Com certeza. ele escolhe deixar tudo para trás para poder ir viver, no caso, o que Deus tinha chamado, o chamado de Deus Deixa na o vida seu dele. conforto, né? Deixa o Deixou o conforto. Interessante. E Então, às vezes nós não tomamos essa atitude, É né? verdade. De deixarmos o nosso conforto para vivermos o chamado Então a, de gente, Deus. então a gente pode afirmar que a origem dessa missão transcultural está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Nasce no coração de Deus. Isso é fundamental. Muito bem. O segundo subtópico aqui, ele fala da missão como atividade de Deus no mundo. Eu gostaria então que a irmã Nayara trouxesse sobre esse ponto para a gente aqui. É exatamente o que nós estávamos falando, né, sobre essa missão, né, que Deus tem para cada um de nós. E ele deixa claro lá em Gênesis 17, 1, né, que ele fala, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aí ele trocou o nome de Abrão para Abraão, né, Glória a a fim Deus. de reafirmar a sua aliança. Verdade, Né? engraçado. Ele tem ou seja, Deus, né, desculpa, irmã Nayara, Deus tem um zelo, né, pelas suas promessas. Deus, ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Deus fez isso na vida de Abraão, cumprindo uma promessa, estabelecendo então assim de alcançar todas as famílias da terra, né, porque depois vem Jesus, nós vamos ver isso no decorrer da lição. Verdade. Então veja que Deus ele reafirma várias vezes, como a irmã leu aí, as promessas a Abraão e cumpre a sua promessa. Não exatamente como ele imaginava. Como Abraão não imaginava. Como Abraão né? imaginava. Como Abraão. Mas Deus vai cumprir as suas promessas. Sim. Isso é muito, muito importante. E não só na vida e não só na família de Abraão, né? Que foi geográfico, que Exatamente. atingiu a Tudo nós. atingiu Olha a só, nós. olha o tamanho dessa promessa. Que bênção. Pode continuar, É irmã uma Nayara, por bênção. favor, conclui aí esse ponto. E aí é o nosso maior modelo missionário, né? O próprio Deus, É né? isso aí. Que ele fez isso através da vida de Abraão para atingir a nós, como a irmã falou, né? Então veja, então Só Deus é o missionário. protagonista, né, de Protagonista. missões transculturais. Protagonista. Já estava lá no pensamento de Deus, no coração dele, exatamente alcançar todos os povos da terra. Glorificado seja Deus por isso. Amém. Graças a Deus, porque como a irmã Cristina Glória colocou, a Deus. nisso nós todos fomos alcançados. Você que está aí, verdade. você foi alcançado porque Abraão, pela fé, ele creu nas promessas de Deus. Né? Deus conduz a vida dessa família para que o evangelho de Jesus chegasse hoje a nós. Então nós temos a Amém. oportunidade, o privilégio, a alegria, a graça de receber a palavra de Deus pela vida de uma família que foi obediente pela fé. Ele creu, obedeceu
e o Senhor fez essa maravilha na vida dele. E esse pela fé é forte, né? Porque fé, pela é fé forte, você não é forte. viu nada, Sim. você não tinha nada por escrito, não tinha um contrato, ó, vai que sabia. você vai ser grande. Não, é a fé. Ele praticou verdadeiramente a fé. aí. Maravilha. Muito bem, dentro desse primeiro ponto, nós temos o terceiro subtópico, que é o nosso modelo missionário. Então, eu queria que a irmã Cristina, por favor, irmã Cristina, falasse para a gente aí um pouco Deus! sobre nosso modelo missionário. Nosso modelo é Deus, nosso modelo missionário. Não assim, menosprezando os nossos missionários, nem as figuras, né, antigas já que passaram, são ao muito contrário, né? importantes, Isso. precisam ser, né, analisadas, acompanhadas, Isso. E Como assim, exemplos. são exemplos, são ilustres exemplos, né? Os nossos missionários, nós temos missionário na igreja, uma família missionária. A importância dos missionários estarem, né, lá levando a palavra não só fora do Brasil, mas como partes também do Brasil que nós temos, onde lugares que são de difícil acesso. Mas Deus é o nosso modelo. Então nós temos vários homens e mulheres de Deus, famílias que estão aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, levando, né, a palavra de Deus, sendo missionário. Agora, uma coisa que eu vejo, perdão, irmã, estou cortando assim, uma coisa que eu vejo assim, sendo Deus o nosso modelo, irmã Cristina, no que eu vejo nisso? Eu vejo que a multiforma de Deus, há várias maneiras de Deus agir. Então, para a obra missionária, tanto missionária local, né, como missionária nacional, internacional, transcultural, não existe um modelo padrão. Por mais que, claro, existe algumas coisas que é importante, e nós vamos ver nessa lição, né, alguns fundamentos importantes para isso, mas o Espírito Santo, que é, né, o modelo, né, missionário, ele age de várias formas. Ele tem a liberdade de agir de vários modelos, de várias formas. Então, ele usa um de um jeito, ele usa um missionário de uma forma. Né, não é assim? Não é uma caixinha, não né? é uma a pessoa caixinha. não está na caixinha missionário, Exatamente. é isso. Não. Exatamente. E até mesmo Cada um. por causa depende de cada lugar, né? No Sim. Nordeste é uma coisa, Isso. fora do Brasil. Na África é outra coisa, Isso. na Ásia é outra coisa. Falar nisso, nós temos agora, até gostaria de trazer aqui um vídeo, para a gente poder assistir de como funciona um pouco a obra missionária no campo, como isso se dá. Eu vou pedir aos irmãos para soltar esse vídeo, inclusive isso se dá na África. Então, por favor, irmãos, solta esse vídeo aí para que a gente tenha uma ideia de como isso funciona. Com apenas 7 anos, Wazirhun perdeu o pai, que foi assassinado diante de seus olhos. Ele perdeu não só seu protetor, mas também seu grande herói. Meu pai costumava vender madeira para o nosso sustento, para cuidar de mim e da nossa família. Às vezes, eu também ia com ele, para procurar madeira, e o ajudava a carregar o máximo possível para a aldeia. A família de Wazirhun era a única cristã em uma aldeia, na Etiópia. Eles eram pressionados a praticarem os rituais típicos da comunidade, e quando o pai se negou, sua vida foi tomada à força. O continente africano está altamente cercado pelas tradições espirituais e costumes ancestrais, o que resulta em uma perseguição étnica contra os cristãos. Em 2013, essa violência atingiu a família de Wazirhun. Os seus vizinhos atacaram e assassinaram seu pai na frente de toda a família. Na noite em que meu pai foi assassinado, todos estavam muito tristes. Choramos a noite toda. A família ficou desolada. Após a morte de Motuma, Bashu, uma das irmãs de Wazirhun, que nunca tinha faltado a um culto, parou de ir à igreja e deixou de sonhar. Eles mataram meu pai simplesmente porque ele era cristão. Depois que ele morreu, eu não queria mais viver. Me sentia órfã e inútil. Havia perdido aquele que cuidava de mim. Meu mundo tinha acabado. Os cristãos perseguidos africanos são constantemente abatidos e forçados a se associarem com outras religiões, seja por medo da perseguição ou ira dos ancestrais. Diante desse contexto, a Portas Abertas interveio. Quando soube do ocorrido, imediatamente acolheu a família, levando fortalecimento espiritual para curar as feridas através da palavra, fornecendo apoio e ajuda financeira, mas principalmente amor. Quando a Portas Abertas soube da nossa história e nos ajudou com recursos para sustentar a minha família, os colaboradores me disseram que eu não estava sozinha e que cuidariam de mim. Através deles, Deus me devolveu a esperança para continuar.
A palavra do Senhor é viva e eficaz, e o estudo dela é fundamental para que os cristãos sejam libertos das suas antigas crenças e tradições locais. Por isso, a Portas Abertas oferece discipulado para que os cristãos perseguidos cresçam no conhecimento da Bíblia, fortaleçam a fé e permaneçam resilientes no meio da perseguição. Glória a Deus por este quadro. Espero que os irmãos tenham gostado de assistir este vídeo. E olha que quanto, né, é importante aquilo que o presbítero Robson disse, a irmã Nayara. Nós estamos aqui no nosso conforto, nós temos aqui, sabemos tudo que, né, que nos rodeia, mas, na verdade, há povos que são super afligidos. São mortos por ser cristão. Veja, o pai desse moço foi morto porque ele não negou a Jesus. E ele ficou ali, né, esse menino sofrendo, mas ficou firme. A irmã, ela desvia, né? Ela acaba cedendo, desanimando. Depois os missionários ficam sabendo disso, vão lá apoiar aquela família. Aí, pastor, desculpa, Sim. eu vejo a importância do missionário. Sim, isso aí. Porque se não é esses missionários chegarem lá para essa família, porque imagina a dor. O meu pai, cristão, morre, ele é perseguido, morre. Aí, quer dizer, o provedor daquela casa, que seria o homem, o pai, de repente não está mais ali. E os filhos, porque não eram poucos filhos que eles tinham. Então, a importância dos missionários naquele lugar para ajudar aquela família e assim como outras mais. E nós vemos, então, até na questão dos missionários, refletindo ali o amor de Deus, que é o verdadeiro missionário. Perfeito. Inclusive, é o amor segundo subtópico que vai falar do amor de Deus. O que move tudo isso? O amor de Deus. Quando a gente entende o amor de Deus por nós, tudo que Ele fez por nós, a gente passa a entender este amor e passa a amar o próximo. Então, o segundo subtópico aí, vamos então, o amor de Deus, é o princípio fundamental da história da redenção. E aí, então, irmã Nayara, faz a primeira parte. É uma continuação, né? A gente vê o amor de Deus aí nesse vídeo que foi rodado, né? E a lição também, ela nos mostra aqui também o amor que Deus teve por Israel, né? Essa escolha de Deus por Israel, né? Israel passou pelo que passou, mas Deus, ele sempre esteve ali estendendo a sua mão com a sua misericórdia, né, sobre aquele povo. E também a gente vê também o amor de Deus, né, mencionado lá em João 3,16. Eu vou estar lendo o versículo para os irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Glória a Deus. Que amor é esse? Aí eu vejo o amor de Deus, né? Por isso que missionário, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser missionário porque eu vou viajar. Principalmente os jovens costumam falar, eu quero viajar, sabe, pastor? Vou viajar, vou conhecer outros lugares. E o ser missionário não é um glamour. Sim, você tem que ter o amor, você tem que ter, isso tem que estar dentro de você aceso, ser missionário. Sim. Porque tem missionários que viajam, beleza, tem condições financeiras boas, beleza, mas não é a maioria. Sempre é assim. A minoria é assim. E muitos missionários passam fome, passam sede, passam frio, estão distantes da família, não tem como comunicar com a família, adoecem em lugares precários, que não tem saúde, não tem saúde não, gente, como que fala? Não tem recurso. E quer dizer, isso é ser missionário, é por amor, esse amor. Então é lembrar do amor de Deus mesmo. E nós vemos que esses missionários, mesmo às vezes passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, o Senhor nunca abandona. Aleluia. O Senhor está sempre com eles. E assim foi também com Abrão. Nunca abandonou Abrão. Em todo momento, em todas as decisões, nós vemos que Deus, o Senhor, estava com Abrão. Glória a Deus. Então a gente vê que o amor de Deus é a base desse plano da redenção. Isso. Revelado pela sua palavra, como a irmã Nayara também colocou aqui no Antigo Testamento, através do povo de Israel. Né? E nós vamos ver aqui no segundo subtópico, o irmão Robson, a redenção no Antigo Testamento. Então fala um pouco sobre pra gente aí, desse tópico da redenção no Antigo Testamento. Nós vemos então que Deus ele tinha chamado Abrão e ele também fez uma promessa a Abraão. E nós vamos ver que mesmo quando o povo ele estava ali escravizado no Egito, passando por momento ali de tortura, momento que tinha que trabalhar excessivamente, Deus sempre estava com o povo. Mesmo que parecia, às vezes, algum deles poderia até dizer que Deus tinha abandonado, mas de forma alguma. Porque Deus, ele não nos abandona. Deus, ele nos ama de tal forma que mesmo nos momentos que parece que
Deus não está por perto, Ele está por perto, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de amor, um Deus amoroso. E nós vamos ver que Deus, lá no Êxodo capítulo 6, no seu versículo 6, Ele vai dizer: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do egípcio, Aleluia. vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Nós vamos ver então que no momento que eles estavam passando ali de dificuldade, Deus não abandonou. Por quê? Porque Ele tinha feito uma promessa a Abraão, e Ele ia cumprir, porque esse Deus é aquele Deus que promete e cumpre. Glória Amém? a Deus. Perfeito, irmão E Robson. é interessante quando fala aqui, né, com os braços estendidos. Ele não está assim, ó, te pegando assim, né? Ele está com os braços estendidos. Deus revelando, né, a Glória sua a Deus. graça, Deus cumprindo a sua promessa, Aleluia. Deus agindo no meio do povo, né, resgatando, porque Ele é o nosso Redentor, Ele que resgata. E a gente viu isso exatamente como o presbítero Robson colocou no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também não é diferente, irmã Cristina. Fala aí para a gente nesse ponto, a redenção do Novo Testamento. É uma atividade divina, realizada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então não tem para onde escapar. Jesus é o nosso centro. Glória então, a Deus. quando fala dessa redenção, é algo assim, é lembrar do pecador e lembrar desse braço estendido. Glória a Não Deus. tem como não lembrar. Então eu vejo assim, quão glorioso é. Assim como no Antigo Testamento, Deus resgata, né, Israel do Egito, Jesus, no Novo Testamento, Ele resgata nós que não éramos ninguém, né, as famílias perdidas, os povos perdidos, agora com o seu sangue derramado na cruz, no Novo Testamento, Ele nos resgata, Ele nos compra. Ele é o nosso Redentor. Bendito seja Deus. Cumprindo aquela palavra dita a Abraão, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Que coisa gloriosa. Nós, Isso né? é maravilhoso. E nós estamos aqui. E tem pergunta aí, Tem uma pastor. Tem pergunta aí. Então, por favor, solta aí a segunda pergunta, por favor. A paz do Senhor, irmãos. A pergunta, a seguinte é: quando a experiência da redenção do crente está completa e consumada? Glória a Deus por sua pergunta. Que coisa boa a participação. Irmã Cristina, por favor, responde para a gente aí quanto à experiência da redenção. Já nós estamos falando sobre isso, né? A experiência do crente, né? Quando é que ela vai estar completa? Quando ela vai ser totalmente consumada? Completa e consumada na segunda vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito seja Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, né, do nosso Redentor. Aleluia. Ele foi ao céu e Ele disse que Ele voltaria. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que quando Ele voltar, os que estiverem mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos, né, encontrarão com o Senhor nos ares. Glória E a nesse Deus. momento, o nosso corpo será transformado, e aí, então a redenção será completa. Bendito Aleluia. seja Deus por esta palavra. Muito bem, irmão. Nós vamos agora, então, para o terceiro tópico da nossa lição, que é uma visão bíblica do caráter transcultural da missão. E aí, eu gostaria então de pedir mais uma vez o presbítero Robson, né, com toda a maestria aí, conseguindo passar para a gente. Por favor, presbítero Robson aí, um Deus missionário. Fala para a gente. Nós vemos aqui um Deus que Ele olha por toda a cultura, por todos os povos. Ele não olha só por um povo, só para uma nação. Ele olha para todos. E nós vemos que o verdadeiro missionário, ele tem o dever não de fazer acepção de pessoas, acepção de grupos. Ele tem que pregar o evangelho assim como Deus pregou para todos, para toda a humanidade. Maravilha. Aí nós vemos que Deus, ele foi esse ser divino, né? Por amor, quanto amor ele teve pelo povo, que ele não deixou ninguém para trás. Ele, no caso, ministrou, ele deu a oportunidade para todos, não fazendo assim acepção de pessoas. Glória a Deus por Aleluia. isso. Ou seja, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos. A queda do homem afastou o homem de Deus, mas Deus já havia planejado todas essas coisas para que o homem fosse resgatado, para que todas as famílias da terra fossem resgatadas. Isso é o Deus missionário.
É o Deus agindo em missões a fim de salvar toda a humanidade. Glória a Deus. Segundo, e é o que a Nayara leu, né? Em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Perfeito. Muito bem. O segundo aqui, subtópico, a escolha de Israel e sua missão. Eu vou fazer aqui um breve comentário, que por meio de Abraão, né, como nós já falamos aqui, a fé, Deus escolheu Israel para ser um povo específico. Deus tinha, né, estabelecido que Israel não que era um povo melhor, não que era um povo mais obediente, um povo diferente, não. Ele escolheu um povo, uma nação, para que através dessa nação Deus pudesse alcançar todas as outras nações. Esse era o objetivo de Deus com Israel. Só que Israel, ele falha. Israel cai, Israel não permanece. A gente vai ver o Israel se dividindo, o povo do norte sendo levado cativo, depois o povo do sul, e aí o povo do norte totalmente se perde na sua linhagem, misturando com outros povos, mas Deus, na sua fidelidade, Deus vai permanecer ali com Judá e a região do sul, a fim de que, através dessa nação, viesse o Messias, viesse o Salvador, para que continuasse, então, a promessa de Deus para se cumprir. Então, veja, os planos de Deus não se frustrou. Mesmo que Israel não tenha cumprido aquilo que Deus havia estabelecido, mas os planos de Deus não foram frustrados, porque ficou o remanescente, a lâmpada não se apagou, através da linhagem de Davi, vem Jesus, e aí então, enquanto Judá vai então nascer o Messias, e aí o nosso Salvador, e através de Jesus todas as nações são alcançadas. Pastor, eu vejo também, olhando hoje, né, presbítero Robson e irmã Nayara, as pessoas às vezes param e falam assim, mas pastor, eu já errei muito, eu estou afastado, eu não consigo mais e tal, e Deus tinha promessa, não tem mais. O senhor acabou de falar que as promessas de Deus nunca são frustradas. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida e você está desanimado, não quer mais vir à igreja, acha que não tem solução, tem sim. Volta para a igreja nesta manhã. Bendito se posiciona nesta manhã e fala, Senhor, eu não tenho força, porque nós não temos, mas Ele tem para lutar por você nesta manhã. Então, volte para a casa do Senhor, volte, conversa com o pastor próximo da sua igreja aí, conversa com o pastor. Se você não tem, vem até a nós, Marcas do Evangelho, Assembleia de Deus, vem até a nós, conversa com os pastores e eles vão poder te ajudar nessa caminhada. Porque mesmo desanimados, desamparados, as promessas de Deus, elas não vão falhar. Agora basta nós nos posicionarmos para isso. Muito bem. Glória a Deus. Agora, o terceiro aí é a escolha da igreja. Perceba que Deus é um Deus missionário. Ele escolhe Israel com uma missão e Israel não cumpre, mas agora vem a igreja, através de Jesus, cumprindo todas essas promessas. Irmã Nayara, fala para a gente, então, da escolha da igreja. É isso, né? É o que Deus tem para nós. E aí a gente vê também que a salvação, né, por meio de Cristo, como o pastor Jefferson mencionou aqui, ela foi por meio de Cristo, é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. E o Senhor, né, veio Jesus no seu Novo Testamento, né, dando continuidade, e agora somos nós, né, a igreja do Senhor, né, continuar com essa missão, né, que é levar a palavra do Senhor, né, aos cativos, né, aos oprimidos. Palavra tão poderosa, né, essa palavra que transforma, que liberta, né? Glória a Deus. E tantas pessoas necessitadas, né, com sede da palavra do Senhor, né? E estamos aqui como igrejas do Senhor, né, para cumprir, né, o nosso chamado, o ID do Senhor. E eu vejo, irmã Nayara, a importância, porque nós somos um missionário também. Somos. Porque todos nós fomos chamados para ser. Perfeito. Porque nesse momento eu falo id, quer dizer, é para mim, é para você que nos ouve. Então, mas eu não posso, eu não vou viajar, eu não vou atravessar fronteiras, mas eu vou atravessar a porta da minha casa, que tem meu vizinho do lado. Exatamente. Eu vou circular dentro da minha casa, presbítero Robson, que talvez tenha uma pessoa que é descrente. Exatamente. Olha isso aí, irmã Nayara, Exatamente, a importância. Isso que chegou à igreja. Nós somos a igreja. Nós somos. Olha só. E aí eu tenho que levar a palavra de Deus. E nós temos que aproveitar a oportunidade que é dada, né?
quando eu compartilho o nós. link da EBD. Se eu estou compartilhando o link, eu estou sendo um missionário. Eu até Exatamente. brinco, falo com os nossos jovens, nós Sim. somos um missionário online. Sim. Porque nós estamos levando, e às vezes eu tenho vergonha de eu posto várias coisas nos grupos, né? Mas na hora de compartilhar o link da EBD, eu não compartilho. Lamentável isso. Lamentável. Muito bem, glória a Deus por esta palavra. Eu quero chamar aqui um quadro, que é o quadro de curiosidade bíblica, sobre Abrão, né? O sentido dessa palavra. Eu gostaria, então, que os irmãos trouxessem esse quadro para a gente, por favor. Curiosidade bíblica. Você já se perguntou o porquê de Abrão ter sido mudado para Abraão? E aí? Acredito que sim. Então, eu quero te convidar para embarcar nessa jornada de descobertas. E hoje você irá descobrir no quadro Curiosidades Bíblicas. E para compreendermos melhor, é importante a gente observar o contexto histórico daquela época. Na antiguidade, a escolha dos nomes tinha um peso muito maior do que nos tempos atuais. Naquele tempo, a escolha dos nomes não era algo meramente designativo, ou talvez porque os pais achou interessante, bonitinho. Não. Para eles, representava o caráter ou a história de alguém. Além disso, muitas vezes o nome homenageava uma pessoa ou até mesmo uma divindade. Tendo essa peculiaridade em mente, é fácil observarmos que essa mudança de Abrão para Abrão refletia a transformação da história dele. A Bíblia nos informa lá em Gênesis 17 que o patriarca foi mudado de nome quando ele tinha 99 anos. E é interessante observarmos, no texto bíblico, Deus se apresenta a Abrão como Deus Todo-Poderoso. Ali, Deus se autodesignou como Todo-Poderoso, mostrando que ele detém todo o poder e toda a autoridade, não somente para mudar nomes, mas para cumprir as suas promessas. Em seguida, Deus anunciou a Abraão que faria com ele uma aliança e lhe daria um número extraordinário de descendentes. E foi exatamente nesse contexto de aliança que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E o significado do nome Abrão é pai honrado ou pai exaltado. E o nome Abrão significava um pai de uma multidão de nações. E por fim, depois dessa jornada de descobertas, como resumão, o que seria então essa mudança de Abrão para Abraão? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão em concordância com a aliança estabelecida com aquele homem que haveria de se tornar o patriarca de uma grande multidão. Então, irmãos, depois de tudo isso, diz aí pra mim, vocês sabiam dessas curiosidades bíblicas? Conta pra mim no chat ou nos comentários e fala, gostou desse novo quadro? Vamos agora voltar e acompanhar a aula. Tchau, tchau. Glória a Deus por esse quadro aqui, curiosidade bíblica, muito legal. É isso aí, são coisas, né, importantes que a gente vai aprendendo, né, um nome tão importante na Bíblia, todo mundo conhece, mas às vezes não consegue entender o seu real significado. E aí a gente percebe que através desse nome, né, tudo isso foi acontecendo na lição que nós, né, aprendemos, né, a gente foi aprendendo junto e a gente falou muito desse nome, que é de suma importância, onde Deus cumpriu todas as suas promessas. Mudança de nome, mudança de vida, mudança de lugar. É isso aí, muito legal. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos aqui, antes da conclusão, nós vamos no momento agora do ofertório. Quero pedir ao presbítero Robson para que faça esse momento do ofertório para a gente. Por favor, presbítero Robson. Isso mesmo, pastor. Chegou um momento especial, uma parte muito importante da escola bíblica dominical. Hora de ofertarmos. Segue aí na imagem, tem os links, o Pix, os QR Code, PicPay, para que você possa ofertar ao Senhor nessa manhã. Conta bancária. Tem conta bancária. Nós também temos um trabalho dos 1000 valentes. Isso, você que não faz parte dos 1000 valentes e quer fazer parte, ajudar na compra desse terreno, que você possa procurar ali o nosso tesoureiro e faça ali o seu cadastro e comece todo mês a ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Então vamos no louvor. E aí, durante o louvor, os irmãos têm a liberdade para ofertar na casa do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de
louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus por este louvor, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos aqui à conclusão. A gente viu a natureza missionária de Deus desde o início, né, da Bíblia. Ele é o que criou esta obra missionária, como nós estamos falando da missão transcultural, a partir da família, né, de Abraão. Deus planejou a salvação de toda a humanidade. Aleluia. Né, nós fomos alcançados. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós, né, estamos gozando desta fé, desta obediência, desta família. E outra coisa interessante que nós vimos, né, que Deus revela o seu plano redentor em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O amor dele, como a irmã Nayara leu aqui, de João 3,16. Olha quanta coisa linda que nós vimos hoje. O amor que estimula a igreja, este amor de Deus que estimula a sua igreja a trabalhar na obra missionária, a se entregar na obra missionária, mesmo sendo as missões transculturais. E o interessante de tudo isso é que ele conta com todos nós, com a vontade de todos nós. Deus conta com todas as famílias para que as outras famílias sejam, então, alcançadas. É do desejo de Deus que todo homem se salve. Então, nós precisamos continuar esta obra missionária que Deus estabeleceu para o seu povo. Não é para um ou para o outro, é para todos. Todos nós devemos, de alguma forma, ser um missionário.
Ela está fundamentada, né, Ela tá pastor, no fundamentada em caráter Deus. missionário de Deus. Muito bem. Irmã Cristina, faz os agradecimentos, por favor. Eu quero agradecer por estar aqui mais uma vez na Escola Dominical. É um prazer, pastor Jeff, estar do seu lado, meu digníssimo Eu que digo. esposo. Presbítero Robson. Amém, glória a Irmã Deus. Nayara, Amém. um prazer, uma fofa estar aqui Amém, com você. glória a Deus Deus. abençoe mais vezes, né, pastor? Com certeza, é a primeira de muitas vezes. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer a oração final. No início, o presbítero Robson iniciou na oração. Quero então pedir à irmã Nayara que faça essa oração final, Amém. agradecendo a Deus por esta aula. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós te adoramos e nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos por essa aula maravilhosa, Pai, a qual a tua palavra, Senhor, foi aplicada, Senhor, em nossas vidas, as demais vidas que estão assistindo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por este momento, Senhor. E peço ao Senhor que continue conosco, falando aos nossos corações, nos instruindo, Senhor, e nos ajudando, Senhor, a ser verdadeiros missionários, Senhor, a levar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que tudo venha a ser para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Então, a à Deus. noite, irmãos, nos encontramos. Viu? Muito obrigado pela paciência e por estar conosco. Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos.